Obrigado, Mauro. Bom, 1h10, então eu creio que, devido ao adiantado da hora, não é absolutamente inadequado tentar fazer qualquer resumo ou tentar construir um rol de questões das 4 intervenções que foram bem diferenciadas uma da outra. Então, eu gostaria já de passar imediatamente para o debate, não é? Então, aceitamos já as inscrições para as perguntas. Boa tarde. As questões têm a ver com os trabalhos apresentados pelo Fernando, pelo Mauro e pelo Afonso. Eu vou tentar ser rápida, porque eu acho que tem bastante relação entre os trabalhos a partir do que eu vou dizer. Fernando, o ponto que eu queria que você comentasse é se não existe uma relação entre o modo de funcionamento dessa democracia que vai tão bem e o problema de que os direitos civis são mal considerados em várias esferas, aí, inclusive pela mídia, né? Até que ponto a gente pode trabalhar com o ideal restrito de democracia e, ao mesmo tempo, se preocupar com questões de justiça como questões políticas? Então, esse seria o meu ponto. E em que medida isso não altera a avaliação da relação entre a mídia e essa democracia pluralista restrita que vai tão bem, né? Para o Mauro, eu sei que você não chegou a isso, então, na verdade, eu queria dar a oportunidade para poder ouvir o que é que você teria para colocar, porque daí você termina dizendo, olha, então acho que a gente tem que deixar claro qual é o modelo com o qual a gente está trabalhando. E o que eu te perguntaria, que é um ponto ao qual você não chega, é em que medida, ao trabalhar com essa discussão sobre perspectiva social e considerar o problema da diversidade de perspectivas na cobertura midiática, a gente não desloca necessariamente todo um conjunto de abordagens que estão relacionadas ao ideal da imparcialidade. Porque a gente justamente está trabalhando com uma noção de que uma compreensão, para usar até uma colocação da Young, mais objetiva da realidade social, passa por uma incorporação das diferentes perspectivas que são situadas socialmente, não autônomas em relação às posições, né? E, Afonso, muito rapidamente, só para discordar completamente do que você colocou, eu queria dizer que eu vejo, eu já disse isso uma outra vez para você, acho que na Compós, que eu vejo um problema de base que eu queria que você dissesse como é que você considera na relação com os problemas que os outros colocaram, que é o desse objetivo de especificar como autoritária a nossa cultura e derivar disso uma noção do jornalismo como algo autoritário, como você daí colocou hoje, né? Porque daí, só para fechar, tem um problema que é o de como é que a gente entende a circulação dos valores, né? E acho que tem uma questão na tua fala também que eu fiquei pensando sobre ela, que que eu acho importante a gente diferenciar o que é funcionamento e o que é ideal, que é um conjunto de valores, né? E por mais que eles estejam relacionados o tempo todo, é preciso falar sobre as relações complexas entre o funcionamento efetivo dos meios de comunicação e os valores que estão orientando, né? É isso, gente. Obrigada. Bom, Flávia, agradeço a questão. Eu não diria que a minha tentativa é de especificar como autoritária a nossa cultura jornalística, né? A minha tentativa é de discutir o jornalismo comparativamente. Dentro dessa discussão comparativa, situar o caso brasileiro, né? E a partir, digamos, das especificidades do caso brasileiro, situar uma questão, que é a questão da cultura autoritária no jornalismo. Não sei se pareceu que eu dei uma enrolada para chegar a um ponto, mas não é, né? Porque eu não tenho nenhuma pretensão de dizer que a cultura jornalística brasileira é a única autoritária, né? Ou que a cultura jornalística brasileira como autoritária se distingue totalmente da cultura jornalística de outros países. Mas por quê? A partir das pesquisas sobre o caso brasileiro, nós podemos encontrar essa dimensão, né? Dimensão da cultura autoritária. A dimensão da cultura autoritária pode estar presente em outros, né, modelos de jornalismo. Eu acho, por exemplo, a BBC, na sua origem, foi estruturada de uma maneira fortemente autoritária, né? John Wright enfim, estruturou a partir de um modelo elitista e autoritário, etc.
dentro de uma outra tradição. Né? Mas isso não é discutido, porque, enfim, democracias liberais geralmente falam de si como democracias liberais e não como tendo elementos de autoritarismo. Então, ao falar em autoritarismo aqui, na verdade eu falei em 2 planos. Um plano macro, né, regimes autoritários, e dentro desse plano macro, enfim, considerando que nós temos uma democracia que se estruturou a partir de um regime autoritário relativamente